Olá, pessoal de Caraguatatuba, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Ana Maria Pincolini, sou psicóloga, trabalho na assistência social desde 2008. Atualmente, sou diretora de gestão do SUAS, da Fundação de Assistência Social aqui de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Gostaria muito de agradecer o Conselho Municipal de Assistência Social ali de Caraguatatuba por ter me convidado para participar, para fazer, então, as pré-conferências de assistência social esse ano de um jeito diferente, online, e também para fazer a palestra magna da Conferência de Assistência Social. As pré-conferências, elas são momentos muito importantes, onde a gente se prepara para esse grande debate que é a Conferência de Assistência Social. Conferência é uma instância de deliberação, de pactuação, de participação, de controle social. Então, eu fico muito agradecida com esse convite e vamos lá discutir o primeiro eixo. Vou apresentar aqui a tela para vocês. Então, esse ano, como eu disse, é uma experiência um pouco diferente para todos nós. Vai ser a primeira conferência de assistência social que a gente vai ter esse modelo híbrido em alguns municípios, um modelo totalmente virtual em outros municípios. Então, a gente teve que se adaptar, a gente teve que reaprender a fazer, e mesmo assim a gente está podendo discutir, podendo conversar sobre a assistência social brasileira. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês vou preparar uma apresentação que eu preparei aqui para vocês. Vamos colocar ela aqui na tela para a gente guiar as nossas discussões do primeiro eixo da conferência que a gente vai estar discutindo nesse dia aqui, tá? Então, as conferências de assistência social neste ano, elas têm como tema a assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Hoje, a gente vai discutir o eixo 1 das pré-conferências. Nós temos 5 pré-conferências. O eixo 1, ele trata da proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. Primeiro, eu preciso dizer que as conferências acontecem a cada 4 anos, ordinariamente, ou a cada 2 anos por deliberação dos conselhos, do Conselho Nacional, Estadual e Municipal de Assistência Social. Ela é convocada pelo Conselho Nacional, o CNAS. A norma operacional básica do SUAS de 2012 diz que as conferências são instâncias de avaliação da política de assistência social e definição de diretrizes, ou seja, de propostas para a gente aprimorar, para a gente melhorar a política em nível nacional. Elas são espaços em que a gente delibera, em que a gente discute de forma participativa, são espaços que envolvem usuários, trabalhadores, gestores e conselheiros de assistência social e a comunidade em geral também. Desses espaços saem propostas que vão para o nosso município, depois para o Estado e depois para a União. E assim a gente vai contribuindo para a evolução da política pública. Nesse ano, como eu disse, a Conferência Nacional está na sua 12ª edição. Então, é a 12ª Conferência Nacional de Assistência Social com este tema, assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Esse tema também vai ser discutido na Conferência Municipal aqui de Caraguatatuba. Em todos os municípios do Brasil é discutido esse mesmo tema, depois ele é levado para o Estado, as deliberações, as sugestões, e para a União. E este ano são 5 eixos que a conferência estabeleceu, e o primeiro deles, como eu falei, a gente vai estar olhando hoje, tá? Mas antes da gente entrar no assunto do primeiro eixo, a gente precisa falar um pouquinho da assistência social no Brasil, do que é a assistência social e da sua evolução, tá? Então, a assistência social, como ela é conformada, como ela é configurada hoje, ela remonta à Constituição Federal de 88. Se a gente fizer uma linha do tempo, como eu fiz ali para vocês, vocês vão ver que se inicia com a Constituição Federal Brasileira, que diz que a assistência social é uma política pública, dever do Estado, dever do poder público e direito dos cidadãos que dela necessitam.
Depois da Constituição, 5 anos depois, nós vamos ter a edição da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. Muita gente chama o benefício de prestação continuada, o BPC de LOAS, porque ele foi instituído na LOAS, lá em 93. Então, mas a LOAS é a lei orgânica que regula toda a assistência social. Em 2004, vejam que existe um lapso de tempo, existe uma demora para as coisas acontecerem, mas elas vão acontecendo. Então, em 93 tem a LOAS, e em 2004 é lançada a atual Política Nacional de Assistência Social. Já no ano seguinte, também por muitas pressões que aconteceram justamente em conferência de assistência social, se delibera pela criação do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e sai a norma operacional básica do SUAS, a NOB-SUAS, que é considerada por muitos a certidão de nascimento do SUAS. Como muitos bebês que a gente atende no SUAS, primeiro o SUAS nasceu de fato, estava ali, mas ele só foi entrar na lei lá em 2011, com a Lei 12.435, que regulamenta o SUAS. Ela altera a LOAS e ela regulamenta o SUAS. Então, a certidão de nascimento do SUAS, na verdade, oficial, ela é de 2011. A norma operacional básica, lá em 2005, criou o SUAS, e em 2011 a gente vai ter o SUAS presente na legislação. Então, como eu dizia, como os nossos bebês que eles nascem, mas eles vão demorar um tempo para ter documentos, né? Para ter, no caso, o documento mais oficial possível aqui, que seria a lei da regulamentação. O que é o SUAS, afinal, já que eu estou falando de SUAS? Então, ele é o Sistema Único de Assistência Social. Assim como a saúde é regulada nacionalmente pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, a política de assistência social também tem o seu sistema, que é o SUAS. Ele é um sistema descentralizado, ou seja, ele está espalhado em todo o Brasil, e ele é participativo. Ele existe, então, de fato, desde 2005, desde a NOB-SUAS 2005. Ele organiza a assistência em nível nacional. O SUAS, ele é dividido em níveis de proteção social. A proteção social são as formas que as sociedades criam para proteger o todo ou parte dos seus membros. E como eu dizia, ele é dividido em níveis de proteção social, chamados proteção social básica e proteção social especial. A proteção social básica se destina às famílias em vulnerabilidade social, que são aquelas famílias em situação de pobreza, privação, ausência de renda, desemprego, falta de acesso a serviços públicos, saneamento, moradia, vaga em escola infantil, enfim, todos os acessos, a falta de acesso às políticas públicas também é uma característica da vulnerabilidade social, né? E a principal unidade de proteção social básica do SUAS são os CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social. Existem quase 9.000 CRAS no Brasil. A proteção social também tem um outro nível, que é a proteção social especial. Enquanto a proteção básica se destina a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, a proteção especial se destina a situações mais agravadas, que nós chamamos de risco pessoal e social por violação de direitos. Essas situações são a violência física, psicológica e sexual, a negligência, o abandono, a situação de rua, enfim, o trabalho infantil. São situações que já passaram de um nível preventivo e já chegaram num nível que demandam uma intervenção especializada, um acompanhamento especializado. A proteção especial, ela se divide em duas. Na proteção especial de média complexidade, que é destinada àquelas famílias e indivíduos em situação de risco social, mas que ainda estão com os seus vínculos familiares preservados. E o principal serviço de proteção especial de média complexidade são os CREAS, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social. E também ela tem a alta complexidade, que são aquelas situações de risco pessoal e social por violação de direitos, em que o indivíduo ou família tem os seus vínculos rompidos ou até temporariamente suspensos como uma medida de proteção. Por exemplo, no caso de uma criança que está numa situação de risco dentro da sua família e que se esgotaram todas as possibilidades dela ficar com outro membro da família e por conta disso ela é acolhida num serviço de acolhimento
institucional, num abrigo, numa casa-lar. Os serviços de acolhimento institucional são esse nível de proteção especial de alta complexidade. Então, os CRAS, né, lá na proteção básica, os CREAS e o Centro Pop Rua, na proteção especial de média complexidade. O Centro Pop Rua é uma unidade específica para pessoas em situação de rua. Os serviços de acolhimento institucional, né, os abrigos, as casas-lar, os serviços para acolhimento de idosos, os serviços para acolhimento de mulheres em situação de violência, de pessoas em situação de rua e desabrigo, todos esses serviços, eles fazem parte do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS. Nós temos falado, então, do SUAS, porque, afinal de contas, ele é a forma que a assistência social se organiza em nível nacional. E agora nós já temos condições de entrar no assunto dessa nossa pré-conferência, desse eixo 1, que é a proteção social não contributiva e o princípio da equidade, como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. É um título longo e vocês vão ver que eu sublinhei ali algumas palavrinhas. Então, proteção social não contributiva, princípio da equidade, direitos socioassistenciais. As pré-conferências são justamente para isso, para a gente estudar os temas e ir preparado para a conferência. Então, o que é a proteção social não contributiva? Proteção social é uma das funções da assistência social, mas não é só dela. Existem outras políticas como saúde, educação, habitação, que também são políticas de proteção social. Hoje a gente vai falar da parte da assistência, da fatia da proteção social que cabe à assistência. Tá? Então, dentro da assistência, existe a proteção social, então, como uma das suas funções, ao lado da defesa de direitos e da vigilância socioassistencial. Proteção social, elas são as formas, a gente define elas dentro da assistência como as formas que as sociedades criam para proteger o todo ou a parte de seus membros. O todo ou parte de seus membros, né? Então, existem sociedades que conseguem proteger todos, existem aquelas que não conseguem proteger a todos, infelizmente. Né? Então, o que acontece? São essas formas oficiais de proteção. Dentro do SUAS, como eu falei, se organiza na proteção básica, os serviços que atendem as famílias em vulnerabilidade, e na proteção especial, os serviços que atendem as famílias que já estão em risco social, as violências, negligência, abandono, enfim. Então, proteção social não contributiva é aquela proteção social que você não precisa contribuir, que você não precisa pagar para acessar, tá? Então, aqui a gente vai ter o que acontece? Nós não precisamos pagar para usufruir, não exige uma contribuição. Na verdade, a Seguridade Social brasileira são políticas que compõem o nosso chamado tripé da Seguridade, são políticas que estão na Constituição de 1988, que são a assistência, a saúde e a previdência. É como se elas fossem políticas irmãs, onde a previdência ela é uma política contributiva. Para eu me aposentar, eu preciso primeiro contribuir alguns anos, para eu ter direito ao auxílio-doença, se eu adoeço, se eu tenho uma doença ocupacional, eu preciso contribuir primeiro. Enfim, a Previdência Social, ela tem direitos, os direitos previdenciários, eles são contributivos, eu primeiro tenho que pagar, para depois usufruir. Já as suas irmãs do tripé da Seguridade Social, né, o tripé porque são 3 políticas irmãs que formam a Seguridade Social brasileira, né, as suas irmãs, a saúde e a assistência, elas não são contributivas. A saúde é universal. Eu posso ser uma pessoa com muitas condições econômicas e eu tenho direito a serviços de saúde. E a assistência, ela é para quem dela necessita. Então, eu tenho que estar numa situação de vulnerabilidade ou de risco social e, a partir daí, eu vou necessitar da política de assistência social. Aqui eu passei um slide que eu queria mostrar para vocês, que é esse guarda-chuva. A gente costuma representar a proteção social como se fosse um grande guarda-chuva, porque são as formas de proteger os seus membros. E aí, reforçando que não só a assistência social, mas outras políticas também fazem parte da proteção social. A saúde e a previdência, que são as outras 2 políticas do tripé,
E outras ainda, a educação, a habitação, a política de segurança alimentar, que a gente vê que tem que desenvolver muito nos municípios, o transporte, o trabalho e emprego. Então, todas essas são políticas que contribuem para a proteção social. Então, nós falamos aqui, eu estou voltando para nós não nos perdermos nessas palavrinhas. Ó. A proteção social não contributiva, nós já vimos o que é. É a proteção social que a gente não precisa pagar para usufruir. Então, aí nós temos uma das políticas não contributivas, a assistência social. E o princípio da equidade. Aí, o que é equidade? Então, muito se fala em igualdade, em justiça social, e hoje se tem trabalhado com essa noção, com esse princípio de equidade. Então, para explicar esse conceito, tem várias figurinhas, mas todas elas têm essa mesma ideia que a gente vê ali. A igualdade seria eu dar a todos têm os mesmos direitos, ok, mas eu dar a todos o mesmo atendimento, o mesmo grau de atenção. Por exemplo, no primeiro quadrinho que mostra a igualdade, vocês têm 3 pessoas e elas precisam pegar as maçãs. E elas recebem cada uma caixa, né? A primeira pessoa precisaria da caixa e já consegue alcançar a maçã. Né? Sem a caixa, ela não alcançaria. Com a caixa, ela alcança uma maçã. A segunda pessoa é uma criança, mesmo com a caixa que ela ganhou, que é igual à da primeira pessoa, ela ainda não está conseguindo alcançar a maçã. E a terceira pessoa, possivelmente, ela já alcançava a maçã sem a caixa. Mas mesmo assim, como é a igualdade, ela também ganhou a mesma caixa, do mesmo tamanho, e aí ela alcança várias maçãs. Isso é a igualdade, a gente acaba dando o mesmo grau de atenção a todos, só que isso não garante a justiça social. Essa caixa, esse exemplo, né, esse modelo da caixa aqui, esse exemplo que a caixa significa, ele mostra que essa pessoa aqui do meio, mesmo com a caixa, ela continua sem alcançar a maçã. Enquanto essa aqui, sim, está na medida dela, né? A equidade, ela seria diferente, eu teria que levar em conta a necessidade de cada um, a singularidade de cada caso. O que é singularidade? Cada caso é singular, cada caso é um caso, cada caso demanda um nível de atenção. Então, para essa pessoa aqui, que uma caixa é suficiente para alcançar a maçã, uma caixa, né? Ela recebe essa caixa. Essa aqui, essa do meio, ela necessita de 2 caixas para alcançar a maçã. Então, a caixa é um símbolo, né? Ela necessita de um investimento maior do Estado, tanto de serviços quanto de benefícios, ela necessita de um investimento maior para ela conseguir ter o mesmo direito que é alcançar a maçã. E essa pessoa aqui, ela já alcança a maçã sem a necessidade desse suporte, desse serviço aqui seria, né? Então, percebam que este modelo da equidade, ele dá mais justiça social. Então, a equidade, ela se baseia no que a gente chama de discriminação positiva, que significa o seguinte: assegurar tratamento diferenciado para que todos possam usufruir igualmente dos direitos. Então, aqui eles têm um tratamento igual, mas eles não conseguem usufruir da mesma forma dos direitos. Aqui eles têm um tratamento diferenciado, singular, conforme as necessidades de cada caso, e aí todos conseguem usufruir da mesma forma, acessar a maçã, que aqui representa os direitos. Então, ela busca reduzir desigualdades, ela adapta a regra para o caso específico, deixando a regra mais justa, ela se relaciona, portanto, com a ideia de justiça, especialmente justiça social. No SUAS, o princípio da equidade é caracterizado por meio do reconhecimento das singularidades, ou seja, de que cada caso é um caso, da diversidade, que as pessoas têm necessidades diferentes, e das desigualdades que caracterizam a realidade das famílias. As famílias, os indivíduos, eles têm situações muito desiguais, por isso eles demandam diferentes graus de atenção. E a última palavrinha desse nosso título, né? Vimos a proteção social não contributiva, que é aquela proteção que eu não preciso pagar para usufruir. Vimos o princípio da equidade, que é essa atenção singular
essa discriminação positiva, no sentido de eu dar mais atenção para os casos que demandam mais investimento do Estado para os casos que demandam mais. E agora vamos ver a terceira palavrinha sublinhada desse eixo, que são os direitos socioassistenciais. Né? Antes de ver os direitos socioassistenciais, tem um outro grupo de direitos que vem antes deles, que são os direitos sociais. Direitos sociais são aqueles que exigem uma atuação positiva do poder público para implementar a igualdade social e que demandam serviços para sua realização. São direitos que aparecem na Constituição de 88, nos artigos 6º, 7º, 8º, 10º, 11º e no 193 a 232. O artigo 6º da Constituição, ele cita todos os direitos sociais e ele coloca ali quais são eles. Então, o direito à educação, o direito à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Hoje a gente não usaria esse termo, usaria aos vulneráveis, as pessoas em desproteção social, em vulnerabilidade e risco social, mas a gente tem que levar em conta o período em que a Constituição foi escrita. Então, esses são os direitos sociais. São um grupo de direitos que está previsto na Constituição e que exige serviços públicos para garantir a execução desses direitos e repercute em maior igualdade social. Se todos tiverem acesso à educação de qualidade, teremos melhor igualdade social. Se todos tiverem acesso à moradia, teremos igualdade social. Se todos tiverem direito à saúde, a trabalho, à renda, à alimentação, enfim, esses são os direitos sociais. E de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, um dos princípios que regem a política de assistência é a universalização dos direitos sociais. Ou seja, que eles sejam universais, que todos consigam acessar os seus direitos sociais. Isso é um dos princípios, né? Tornar os direitos sociais alcançável para toda a população. Ah, mas a assistência não é responsável pela saúde, ela não é responsável pela educação, ela não é responsável pela previdência? Não, a assistência é responsável por ela, mas ela é uma política transversal, ela é uma política que luta para que os seus usuários, as famílias e indivíduos, eles acessem não só os direitos que são aqueles próprios que você consegue na assistência, mas também aqueles direitos que estão previstos para as outras políticas, através da articulação com elas. E a articulação não é só encaminhar para a saúde, a articulação é atuar conjuntamente, é tensionar, é trabalhar para que todas as políticas consigam fazer a sua parte. Isso se chama intersetorialidade, atuar em conjunto, atuar em articulação. Dentro da assistência, nós temos os direitos que são próprios dela, que são os chamados direitos socioassistenciais. Então, em 2004, como a gente falou, teve o lançamento da Política Nacional de Assistência Social e em 2005 a primeira norma operacional básica do SUAS, a NOB-SUAS, que para muitos é considerada a certidão de nascimento do SUAS, embora ele não estava numa lei. Mas com esses dois documentos, se inaugura no Brasil a construção de uma nova geração de direitos, que fazem parte dos direitos sociais, mas são um grupo, digamos assim, dentro dos direitos sociais, que se chamam direitos socioassistenciais. Esses direitos, eles são destinados a incluir os tradicionalmente excluídos, ou seja, dar visibilidade para aqueles que estiveram privados de voz, presença e identidade. O que isso quer dizer? Durante muito tempo, alguns direitos eles só eram assegurados aos trabalhadores formais, a quem trabalhava de carteira assinada. Então, os direitos socioassistenciais, eles vêm para romper com essa fragmentação. A nossa Seguridade Social, até a Constituição de 88, ela era dividida, ela tinha somente a previdência contributiva, permanece, mas a saúde, ela era garantida aos trabalhadores formais. Algumas formas de assistência, elas eram garantidas aos trabalhadores formais, a quem tinha carteira assinada.
Quem não tinha carteira assinada acabava sendo atendido por ações mais na linha da caridade, da filantropia, de entidades sociais. Então, os direitos socioassistenciais, eles vêm para que o Estado, para que o poder público também seja responsável e garanta direitos para aqueles que não contribuem, independente da pessoa ter carteira assinada ou não, ela tem acesso à saúde, é um direito universal, ela tem acesso à assistência social. Então, os direitos socioassistenciais são esse grupo de direitos que são específicos da assistência social e que se dirigem a todos que necessitam da assistência, independente da contribuição. Então, ele vai alcançar esse tipo de proteção social, ele vai alcançar cidadãos que historicamente estiveram numa condição de cidadania, digamos assim, uma cidadania com menos garantias do que aqueles trabalhadores que eram formalizados por meio da carteira de trabalho. Tá? Em 2005, é produzido durante a 5ª Conferência Nacional de Assistência Social o chamado Decálogo dos Direitos Socioassistenciais. Então, são os 10 direitos socioassistenciais. Quais são eles? O direito à proteção social não contributiva de assistência social, o direito à equidade rural e urbana no atendimento da proteção social, o direito à equidade social e à manifestação pública, o direito à igualdade do cidadão e cidadã de acesso, no acesso à rede socioassistencial, o direito à acessibilidade, qualidade e continuidade dos espaços, né, dos serviços que atendem, o direito em ter garantida a convivência familiar, comunitária e social, o direito à proteção social por meio da intersetorialidade com as outras políticas, ou seja, não só a assistência, mas atuando em conjunto com outras políticas, o direito à renda, o direito ao cofinanciamento da proteção social não contributiva, que nós vamos trabalhar bastante no eixo 2, mas o cofinanciamento é o compromisso dos municípios, dos estados e da União, todos em partilharem os custos do Sistema Único de Assistência Social, todos têm que contribuir para o financiamento dessa política, e o direito ao controle social e defesa de direitos socioassistenciais. O controle social tem a ver com a participação, tem a ver com a gente, com esta política ser pública, com a gente saber o que está acontecendo, com a gente ajudar a construir, e esse espaço que é a pré-conferência, ele também é um espaço de controle social e de participação popular. Então, o avanço das normativas e do ordenamento jurídico brasileiro e dessas leis todas gerou, né, o avanço e o surgimento dessas situações exigiram que a assistência social evoluísse, né, que ela desse atenção às demandas da população brasileira. Isso foi alargando a concepção de direitos sociais. Então, hoje, a gente tem uma concepção de direitos sociais mais ampla do que esses 10, incluindo o que a gente chama de seguranças socioassistenciais. Né? Então, no cenário atual, para além dos direitos do decálogo, a gente também compreende as seguranças socioassistenciais enquanto direitos socioassistenciais. E quais são as seguranças socioassistenciais? Elas são previstas no artigo 4º da atual norma operacional básica do SUAS, que é de 2012. A primeira é a segurança de acolhida, né, que é a oferta de espaços e serviços para a execução da proteção básica e especial, e que esses serviços tenham condições de recepção, uma escuta qualificada, com sigilo, sem julgamentos, enfim, que consiga escutar as demandas dos usuários, que os usuários tenham acesso à informação, à referência, que eles estejam referenciados nesses espaços, esses espaços tenham serviços e benefícios, possibilitem aquisições materiais e sociais, que eles estejam nos territórios de incidência de riscos e vulnerabilidades. E também a segurança de acolhida envolve a oferta de serviços de permanência, no caso, serviços de alta complexidade, de acolhimento institucional, nas situações em que não foi possível evitar, em que a pessoa está em risco social, em que ela precisou ser afastada do convívio familiar e comunitário. Então, tudo isso é a segurança de acolhida. Outra segurança é a segurança de renda. Por que a gente chama seguranças? Porque são garantias que a política de assistência social tem que dar aos seus cidadãos.
A segurança de renda, ela é operada por meio da concessão de auxílios financeiros e benefícios continuados para cidadãos não incluídos no sistema contributivo, que apresentem vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida ou incapacidade para o trabalho. Então, o benefício de prestação continuada, por exemplo, o BPC, ele é uma segurança de renda para uma população que não está incluída nos direitos previdenciários, no caso, na aposentadoria, que não tem contribuições suficientes, né? E é uma população em situação de vulnerabilidade. E a terceira segurança, que é a segurança de vivência familiar, comunitária e social, ela tem a ver com a oferta de uma rede de serviços que garantam oportunidades para construção, restauração e fortalecimento de laços de pertencimento de natureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança e interesses comuns e societários, e o exercício capacitador e qualificador dos vínculos sociais e projetos pessoais e sociais de vida em sociedade. O que isso quer dizer? Que a gente precisa valorizar a convivência familiar, comunitária e social. Que a gente não pode, como antigamente, retirar as pessoas de suas famílias sem fazer uma tentativa, por exemplo, num acolhimento de uma criança e adolescente. Você vai esgotar todas as tentativas antes dessa criança ser afastada da sua família. Você vai esgotar todas as tentativas antes dessa criança ir para uma destituição do poder familiar e para uma adoção, todas as tentativas de colocação na família extensa. Você vai, ao máximo, tentar preservar esses vínculos. Isso é o direito à convivência familiar e comunitária. E depois que ela tiver em uma família, sim, se ela estiver no acolhimento, você vai fazer todos os esforços para que esse acolhimento seja o mais breve possível e logo ela retorne à sua convivência. Então, se valoriza a convivência familiar, se tenta ao máximo evitar a perda de vínculos familiares e comunitários. E se entende que quando uma pessoa está isolada na sua comunidade, sem vínculos de pertencimento social, ela também está numa situação de vulnerabilidade, porque o vínculo social, e se chama isso, inclusive, vulnerabilidade relacional, dimensão relacional da vulnerabilidade, quando ela não tem pertencimento naquela comunidade, né? Então, isso também tem que se tentar garantir a convivência familiar, comunitária e social. Então, conforme a política de assistência social, as relações e vínculos são próprios da natureza humana. É na relação que se cria a identidade e se reconhece a sua subjetividade, que eu desenvolvo quem eu sou, qual é a minha identidade, né? Então, é a dimensão societária da vida é que desenvolve as potencialidades, as subjetividades coletivas, as nossas construções culturais, políticas, o processo civilizatório. A gente se desenvolve em sociedade. Então, uma das seguranças socioassistenciais é a garantia de convívio familiar, comunitário e social. Outra segurança é a do desenvolvimento da autonomia, né, que ela exige ações da política de assistência para o desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício do protagonismo, da cidadania, conquista de melhores graus de liberdade, respeito à dignidade humana, protagonismo e certeza de proteção social para o cidadão e a cidadã, para a família e para a sociedade. E também a conquista de um maior grau de independência pessoal e qualidade de vida e nos laços sociais, diante de contingências e vicissitudes. Por exemplo, o que é essas palavras contingências? São situações que de riscos em que os efeitos são inesperados. Por exemplo, a pandemia da Covid-19 é uma contingência. Os desastres são contingências. Então, diante de uma contingência, de um acontecimento com riscos que a gente não tem muito o controle deles, também é uma garantia, né, uma segurança socioassistencial, o princípio da certeza na assistência social, de que a gente vai ser atendido diante dessas situações. E a segurança de apoio e auxílio.
quando sob riscos circunstanciais, se exige a oferta de auxílios, pode ser de bens materiais ou financeiros, enfim, em caráter transitório, chamados benefícios eventuais para as famílias. Então, o que são exemplos de benefícios eventuais? Um auxílio alimentação, sob a forma de um recurso, sob a forma de uma cesta básica, um auxílio natalidade, um auxílio mortalidade. Então, esses são os benefícios eventuais, numa situação de risco temporário, de caráter transitório. A gente viu um aumento muito grande na busca por benefícios eventuais, agora na pandemia da Covid-19, né? Então, tudo isso são os direitos socioassistenciais. Além daquele decálogo, daqueles 10 direitos lá de 2005, todas essas seguranças socioassistenciais, né? Então, as responsabilidades da política de assistência, por um lado, elas têm, então, direitos sociais, que são parte de um conjunto maior de direitos que ela vai trabalhar para as pessoas acessarem, junto com a saúde, com a assistência, junto com a saúde, com a educação, com a habitação, e ela também tem direitos que são executados dentro, responsabilidade direta dela, que são os direitos socioassistenciais, né? Então, ela tem ao mesmo tempo esse caráter de apoiar o acesso a direitos de outras políticas e também esses direitos que são efetivados por meio da própria política da assistência social. Depois de visto tudo isso, a gente tem condições de olhar para o eixo 1, depois de vistos esses conceitos. Então, como é que era o eixo 1? A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma, então como modelo para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento da desigualdade. Vimos que proteção social são as formas institucionalizadas de garantir um padrão mínimo de dignidade e civilidade. Proteção social não contributiva é aquela em que não é necessário contribuir para ter direito. Equidade é essa questão, aquele desenho, né, das caixas, é a possibilidade de assegurar tratamento diferenciado, ou seja, conforme a singularidade de cada caso é um caso, para que todos consigam acessar direitos e assim contribuir com a justiça social. E direitos socioassistenciais são direitos que alcançam uma população que durante muito tempo não era alcançada, porque eles não existiam. Esses direitos, eles eram previstos, alguns não existiam e os que existiam eram previstos somente para quem estava no mercado de trabalho formal. Quando a gente fala em equidade, a gente diz isso, né? Ali a gente usou o exemplo de pegar a maçã nessa macieira ali, né? Mas afinal, na verdade, isso representa que as pessoas têm diferentes necessidades. Ali era a altura, né? Tinha uma pessoa com uma altura maior, outra menor e outra menorzinha ainda. Então, como é que isso é um exemplo? Isso é uma metáfora, é um símbolo, né? Quando a gente pensa a questão da equidade, a gente tem que pensar que tem pessoas que têm um grau de vulnerabilidade maior, que estão numa situação mais vulnerável do que outras, e, portanto, exigem uma intervenção mais aprofundada, mais longa. Quais são os grupos de maior vulnerabilidade? Então, atualmente está vigente o segundo plano decenal de assistência social, que é o plano para 10 anos, 2016-2026. E esse plano, ele classifica como segmentos mais vulneráveis ou tradicionalmente excluídos estes aqui: famílias em situação de pobreza, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, jovens negros vivendo em territórios com alto índice de violência, crianças e adolescentes, adolescentes grávidas ou com filhos pequenos, povos e comunidades tradicionais, como indígenas, né, povos originários e quilombolas, populações LGBTI. Então, esses são grupos que tradicionalmente estiveram excluídos ou que tradicionalmente estiveram mais vulneráveis. E dentro disso emergem alguns desafios em relação a esse eixo. Primeiro, né, que são desafios previstos neste plano decenal. Uma coisa interessante, e hoje é a pré-conferência, então ainda dá tempo de vocês darem uma olhada nesse plano, as conferências de assistência social, elas, esse ano, se recomenda que elas também têm um objetivo de estudar, de conhecer, ou de recomendar que se estude o segundo plano decenal de assistência social. Os planos decenais são planos feitos para 10 anos, para pensar uma política pública. O primeiro plano ele era de 2005 a 2015.
O segundo plano, ele é 2016 a 2026. E se tentou organizar os desafios aqui das conferências e das pré-conferências com base no que está previsto nos planos. Então, aqui nós temos 6 desafios que são do plano decenal e que tem a ver com esse eixo 1. O primeiro, garantir acesso à assistência social para o enfrentamento de desigualdades e promoção da equidade, considerando os grupos de maior vulnerabilidade, que são esses que eu coloquei ali. O segundo, fomentar a relação intersetorial, ou seja, a intersetorialidade, a articulação entre as políticas do tripé da Seguridade Social, então a saúde, a previdência e a assistência, e também com as outras políticas chamadas sociais, a educação, o trabalho e o emprego, enfim, visando a garantia dos direitos sociais. O terceiro desafio, vincular o benefício de prestação continuada ao salário mínimo, conforme é previsto na Constituição Federal, e ainda não aconteceu. O quarto, universalizar o acesso ao BPC, alcançando a população sem cobertura de renda, considerando a Lei Brasileira da Inclusão. O quinto, garantir a segurança de renda como estratégia de enfrentamento da pobreza e acesso às necessidades sociais básicas, com a adoção da contínua valorização do Bolsa Família. E aqui eu acho que é importante, veja, atentem para isso, a gente viveu a pandemia da Covid-19 e nós tivemos um acesso muito grande de pessoas em busca de benefícios eventuais. Existem situações que são transitórias e que, sim, vão precisar de um suporte eventual, um suporte provisório. Mas existem situações que são instaladas de longo prazo, de vulnerabilidade de longo prazo, que a gente não vai resolver com benefício eventual, com uma cesta básica. Então, hoje, muitos municípios têm lista de espera para o Bolsa Família. Nacionalmente, nós não temos uma cobertura no Bolsa Família de 100% das famílias que teriam direito. É importante vocês olharem ali no município de vocês. E como é que a gente olha isso? Isso está disponível na internet. A gente pega o total de famílias pobres e extremamente pobres do nosso município e a gente compara isso com o total de famílias que recebem o Bolsa. Quando o número de famílias pobres e extremamente pobres é maior do que o total de famílias que recebem o Bolsa, a gente vai ver que tem famílias que já teriam direito ao Bolsa, ou seja, segurança de renda como forma de enfrentar a pobreza. E elas não estão recebendo ainda. Então, o que esse desafio 5 nos coloca? Que a melhor forma de enfrentar a pobreza é a segurança de renda. Né? É o fortalecimento e a valorização de benefícios como o Bolsa Família. Por mais que o valor repassado seja baixo e a gente precisa lutar para aumentar esse valor, nesse momento, nem com esse valor baixo, ainda se chegou a 100% de todas as pessoas que teriam direito ao Bolsa receberem o Bolsa. Então, é uma discussão importante que vocês têm que fazer e que está aqui nos desafios para nós pensar nessa conferência. E o sexto desafio, efetivar a oferta de benefícios eventuais sob a lógica do direito. Como eu disse, vai ter situações instaladas e que o enfrentamento delas vai ser feito pela garantia do acesso à renda, pela segurança de renda, por um benefício como o BPC, né, que é um benefício continuado, ou por um Bolsa Família, que é um programa que vai garantir também a segurança de renda. E existem situações que elas vão ser mais pontuais, que elas vão ser temporárias, e elas vão demandar os benefícios eventuais. Só que os benefícios eventuais, eles têm que estar na lógica do direito, e não na lógica da doação. Como é que eu vou olhar? A pessoa não está recebendo uma doação, ela está recebendo um benefício que ela tem direito. Ela está recebendo um auxílio natalidade, um auxílio funeral, um auxílio mortalidade, ela está recebendo ali uma cesta básica, mas que isso seja regulado nos municípios. Então, é importante nesse desafio vocês olharem a lei dos municípios, a lei de benefícios eventuais do município de Caraguatatuba. Existe uma lei? Não existe uma lei? Atualmente se recomenda que essa lei seja atrelada à lei do SUAS. Então, o município tem a lei do SUAS, o capítulo dos benefícios eventuais, ele é uma parte da lei do SUAS, é necessário atualizar essa lei.
a gente observou que muitos municípios, eles criaram critérios de acesso aos benefícios eventuais, que são critérios muito excludentes, e a gente tem que cuidar com isso. Quando a pessoa está numa situação de risco circunstancial, que esse benefício é algo temporário, a gente não pode criar critérios que mais excluam do que permitam o acesso ao benefício. Então, isso é fundamental. Olhar a legislação de benefícios eventuais do município, ver se o município já tem a lei do SUAS instituída, e se não tiver, colocar ali nas metas para o município, se é necessário rever, se é necessário atualizar. A questão da garantia do Bolsa Família e da expansão do programa e da garantia que todas as famílias elegíveis, ou seja, as famílias que teriam direito, acessem, é uma meta que a gente tem que encaminhar, é uma sugestão da gente encaminhar enquanto proposta para o governo federal, porque não é o município quem destina os recursos do Bolsa, mas o governo federal, é a União, são recursos da União. Então, que os municípios pontuem isso, que seja garantida a segurança de renda como estratégia de enfrentamento à pobreza e que seja adotada a valorização de benefícios como o programa Bolsa Família, tá? Algumas questões que vocês podem discutir ali nessa pré-conferência e que são questões que não fui eu quem elaborei, elas estão no instrumental, são sugestões do Conselho Nacional de Assistência Social para a gente discutir. Que estratégias e mecanismos devem ser adotados para fortalecer a defesa e garantia de direitos socioassistenciais e dar visibilidade ao papel da assistência social como política garantidora de direitos no campo da proteção social não contributiva, com capacidade de incidir na promoção da equidade e na redução da desigualdade. Então, que estratégias para que tenham um efeito nessa redução da desigualdade. A segunda, como dar concretude e visibilidade às contribuições da política de assistência social para o acesso e usufruto dos direitos, para a resolutividade das demandas e para a emancipação social dos usuários. Terceira, como aprimorar o debate entre as políticas do tripé da Seguridade Social, a assistência, a saúde e a previdência, de modo a refletir sobre os impactos da relação entre essas políticas na garantia de direitos à população brasileira. Quarta, de que forma as reformas da Previdência Social e a reforma trabalhista impactam as ofertas e demandas da assistência, na realidade de vida dos usuários e no acesso aos direitos e à equidade. Então, essas são as questões norteadoras, né? E aqui a gente tem, que a gente que sugere para discutir. E, enfim, a assistência social e a promoção da equidade, né? Então, a proteção social não contributiva e a equidade social, portanto, são compromissos civilizacionais e estruturadores de uma nova sociedade, orientada para a justiça social e para a dignidade da pessoa humana. A afirmação e a defesa da proteção social não contributiva, gerida sob o princípio da equidade, colocam-se na agenda da sociedade brasileira como exigência na luta contra tendências focalistas e assistencialistas. Então, não é doação, é uma política de direito, né? E essa defesa deve também considerar o cenário das reformas realizadas atualmente, como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que poderão ter impactos diretos nos direitos sociais dos usuários e trazer novas demandas para a política de assistência social. Então, deixa aqui eu interromper o compartilhamento. Essas eram as discussões que foram propostas para esse nosso primeiro eixo, essa nossa primeira pré-conferência de assistência social. Eu espero ter contribuído com vocês, eu espero que vocês façam boas discussões em torno dessas perguntas, que tenham ficado claras essas palavras, direitos socioassistenciais, equidade, proteção social não contributiva, porque as pré-conferências, elas são momentos justamente para isso, para que a gente estude os temas, para que a gente se aproprie dessas discussões e para que a gente vá mais preparado para o dia da conferência de assistência social. Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê no dia da conferência. Tchau!